Vou falar primeiro, tá, ô Bispo? Vamos lá. Fica à vontade. Oi, pessoal. Boa tarde, né? Hoje é dia 31 de março, são 4h03 da tarde. A gente hoje vai fazer uma live com o Rosivaldo Bispo e vamos tentar fazer uma live também com o Roger do Vale, que é um confeiteiro, padeiro confeiteiro, e estamos só esperando ele conseguir entrar na linha, tá? Mas o Bispo já está aí, a gente já vai conseguir falar com ele. Deixa eu só ver se eu esqueci de uma coisa muito importante. Se a tela que eu compartilhei com o Bispo não está compartilhada. Então, peraí que enquanto eu vou falando com vocês, eu vou compartilhando essa tela aqui com eles, né? Tá, aqui acho que entrou, pronto, já consegui achar do Bispo, ele já está aqui. Então, vamos unir já o útil ao agradável, vamos já passar para ele e vamos começar a conversa, né? Ô, Rosivaldo, tudo bem? Vamos lá de novo falando. A gente está tentando promover a Encontro Internacional de Padeiros Confeiteiros Artesanais, é uma feira que vai acontecer dia 8 e 9 de setembro, junto com a Expo Pizzaria e junto com o Food Street Expo, tá? Nós mudamos a data por causa do coronavírus e a gente vai bater um papo, estamos buscando pessoas que trabalham com uma padaria artesanal para poder explicar o mercado, o que está acontecendo, como é que está funcionando. Então hoje nós estamos começando aqui com o Rosivaldo Bispo, que é o curador da feira. Ele é o responsável por convidar os padeiros, os amigos dele, os internacionais, porque ele morou um tempo na China. Não está com coronavírus, tá, gente? Bom, espero que não esteja, né? Hoje em dia a gente não pode mais falar nada, até eu também não sei se eu estou ou não, se eu já tive, sei lá. Então, ele no programa passado a gente conversou, nós falamos um pouco sobre como é que era a planificação na China e alguém está me ligando agora, né? Mas agora não dá para falar, então agora a gente desliga e depois a gente chama, né? Tá bom. Vamos lá, Rosivaldo, conta aí. Nós estávamos falando no mercado de padeiro confeiteiro. O Roger, que é nosso convidado, vai explicando, falando um pouco dele até ele conseguir entrar. Então, é o seguinte, boa tarde, Jairo, boa tarde a todos aí. É um prazer novamente a gente estar aí mais uma semana fazendo esse trabalho de casa, home office, né? Porque todo mundo está nessa pegada agora também. Bom, o nosso convidado de hoje é muito especial, é o Roger do Vale, né? Muita gente conhece ele foi capa da revista Padaria 2000 agora, né? Ele fez um trabalho muito legal com a revista Padaria 2000 e ele vem aí de grandes empresas como Buratos, Bung, né? E ele tem um know-how muito grande como pastissier, ele faz também pães artesanais, é um cara que tem muita bagagem aí. Eu acho que vai ser muito legal o pessoal ouvir um pouco dele, porque ele tem muito para nos ensinar, cara. Muita coisa boa, viu? Então, vamos ver se ele consegue entrar para falar isso. O Kleber entrou. Kleber, quero falar com você também. Será que a gente pode fazer um programa desse com você? Não, pode fazer com o Kleber não. A Patrícia já está respondendo por você, Kleber. Eu perguntei para você, mas ela já respondeu por você, tá bom? Isso porque ela está na outra sala. Imagina se ela estivesse aqui com a gente do lado, né? O Roger do Vale entrou, mas ele entrou no lugar errado. Ô, Roger. Ô, Roger. Roger, é no link que eu te mandei, Roger. Fala, Gabriel. Você tem que clicar naquele link que eu te mandei. Vamos lá, Roger. Aparece aí, homem. Bom, Rosivaldo, vamos falando então, já que vamos tentar definir, vai. Não é definir, mas explica o que seria como a gente chamaria de padaria artesanal, tá? A gente fala de padaria artesanal, mas se você parar para pensar friamente, a padaria artesanal não combina com industrial, tá? Então a gente fala padaria artesanal, a primeira coisa que você imagina é uma pessoa na sua casa fazendo um pão para consumo próprio, para consumo dos amigos. Como é que a gente pode categorizar essa padaria artesanal junto com essa parte industrial? Tem muita gente que está fazendo em grande quantidade e é padaria artesanal. Como é que a gente casa isso? Então, Jairo, mais do que nunca, esse é o melhor momento para a gente aí, que é da área de panificação artesanal. E sim, com certeza, além de ser um mercado crescente, que eu vou bater muito nessa tecla aí, que você já sabe que eu defendo essa bandeira, pode ser feito em grande escala, pode bater de frente aí com o mercado de grandes quantidades. Lógico que a gente não vai comparar artesanal com equipamentos gigantes aí de fazer altas produções. Mas existem técnicas hoje na panificação artesanal que está muito evoluída. A gente hoje pode, por exemplo, se você ter uma ideia, você pode fazer o pão artesanal com levain, você pode congelar ele
antes de assar, e você pode pré-assar e depois assar quando você tiver um tempo, quando você quiser. Dá para fazer uma produção sim, com certeza. Hoje a panificação artesanal está muito bem amparada. A gente está hoje contando com bastante cursos aí também online, bastante amigos nossos que dão curso aí pelo Brasil, agora não por causa do coronavírus, mas no que diz respeito à panificação artesanal, a gente está muito bem amparado, e no que depender da gente, né, Jairo, vai crescer muito, e muito, porque nós compramos essa briga aí também, você levantou essa bandeira junto comigo, e a gente vai fazer, no mínimo, triplicar esse mercado de panificação artesanal, com certeza. Me fala uma coisa, como é que a gente pode parar para pensar nisso no seguinte aspecto? A padaria artesanal é diretamente ligada ao fermento, ao levain, ou ela é ligada a... Não posso falar na mecanização, né? Porque eu, por exemplo, bato todas as massas em maceira, né? Você também bate as massas em maceira. Eu conheço pouquíssima gente que bate massa na mão. Eu tenho uma pizzaria perto de casa que ele é oriundo do Brás até, e ele não usa a maceira por convicção, e ele fala, a minha massa eu bato toda na mão, e ele realmente faz todas as massas de pizza na mão. Até que ponto isso é uma coisa que pesa na padaria artesanal, ou não pesa nessa padaria artesanal, ou tanto faz? Tanto faz, Jairo. A panificação artesanal ela pode ser feita na maceira grande, maceira pequena, manualmente, isso não é um problema. Quando você fala artesanal, é quando você faz um produto do começo. Quando você faz um produto com farinha, sal e água, e não põe aditivos, não coloca pré-mistura, essas coisas. Então, o artesanal, na verdade, é você fazer o seu pão. Não importa se você vai usar uma batedeira, se vai usar uma maceira rápida, uma maceira grande, uma maceira pequena. Quanto a isso, não deixa de ser artesanal, não, tá? Também é uma coisa que o pessoal confunde muito. O pessoal que fala assim que está fazendo um pão com levain, que é artesanal. O pão com levain, ele é artesanal, mas o pão feito com fermento normal também é artesanal. Desde que você faça ele artesanalmente, faça ele daquela receita, do começo ao fim. Agora, como e por que fazer panificação artesanal? Porque nós sabemos que se hoje em dia, se você tiver as técnicas corretas de manuseio do produto, temperatura correta, ingrediente correto, que o ingrediente principal da panificação artesanal é farinha, sal e água e um pouquinho de fermento. Então aí já é a panificação artesanal. É claro que essa panificação artesanal ela pode ser enriquecida com 1 milhão de coisas, mas essa é a panificação artesanal. O que nós defendemos aqui é uma panificação artesanal de qualidade, é um processo. É um processo que você faz ele, não uma coisa tão rápida, uma fermentação de... Se você colocar aí 3% de fermento num pão, ele vai chegar aí 3 horas de fermentação. Isso é muito ruim. Então, o que nós buscamos na panificação artesanal é também junto uma longa fermentação, que é onde você vai ter os benefícios mesmo de uma panificação artesanal de qualidade, entende? Sim, entendo. Eu não sei, deixa eu aproveitar aqui o Gabriel, você que está assistindo, como é que eu faço para convidar o Roger, porque ele não está conseguindo entrar, tá? Voltando ao que eu estava te falando, Gabriel não, o Rosivaldo. Então vamos falar de novo dessa parte que a gente chegou a falar, que é eu como padeiro artesanal. Eu não sou padeiro artesanal, eu não tenho paciência para cozinhar, mas a pão até que tem rolado o pão, né? Vamos bater naquela tecla que é o fermento natural, que é o levain. Todo mundo que está trabalhando conhece, mexe com levain, mas vamos falar para aquele cara que quer começar. Quem está começando a ver com levain, ver como é que a gente pode fazer isso, porque para mim, posso estar redondamente enganado, né? Mas para mim é a maior dificuldade, é manter esse fermento vivo. Eu já falei, eu sou um levain killer. Já matei acho que uns 3 ou 4 levains, eu já desisti, eu falei, cansei, não vou fazer sem levain. Qual que é a importância desse levain? Como é que você faz a manutenção certa desse levain? Como é que você faz para, pelo amor de Deus, não matar ele nem de coronavírus, nem de qualquer outra coisa? Qual que é o dia a dia? Eu não tenho paciência, o Kleber até me falou, fica tranquilo, valeu, Clebão. Deixa aí na geladeira e desencana, uma vez por semana você tira, se alimenta, e eu estava fazendo isso, e parecia que estava vivo, mas não... É esse o procedimento? É que muita gente, cada um dá uma ideia diferente. Me dá uma ideia. Como é que a gente faz para esse levain
continuar vivo? Como é que um cara que quer começar um Levain, começa um Levain? Dá uma explicada nisso aí. Bom, Jairo, o Levain, ele é muito simples, mas eu também o compreendo. Eu compreendo quando as pessoas têm dificuldade do entendimento, do manuseio com ele. O Levain, na verdade, ele é farinha de trigo e água, então somente isso. Então, por que não dá certo? Porque você precisa do tempo de maturação, tempo de alimento, porque ele é um produto vivo, então é como se você tivesse uma fazenda de gado e você tem que alimentá-lo com água e o capim, né, o alimento do boi lá. Não é diferente com a fermentação natural. O que acontece? Se você passou o ciclo dos 7 dias, vamos lá, que são 7 dias fazendo o teu começo. Você começa com uma parte de água, uma parte de farinha de trigo, mistura num copo, num potezinho lá e guarda na tua prateleira para o próximo dia. Você vai repetir esse processo por exatamente 6 ou 7 dias e você vai notar que ele já vai ter um reagente lá, um produto já borbulhando, né? Ou pelo menos seria isso, era para acontecer dessa forma. Se não aconteceu, aí o pessoal fala assim, mas eu já fiz a receita, porque eu tenho essa receita postada até na minha página do Facebook, tem a receita lá passo a passo. Agora, a pessoa pega os 7 dias lá, que é o prazo, e ela não deu certo, estragou, ficou azedo, aí ela joga fora, porque pensa que matou o bichinho lá, que nem você está falando aí. Mas ele não morre, tá? É muito difícil essa bactéria morrer. Ela mesmo seca, mesmo em altas temperaturas aí do dia a dia, ela não morre. Então, se você continuar alimentando, você vai continuar o processo aí, pode levar até 15 dias para o teu fermento ficar mesmo ativo. Então, geralmente, o que já aconteceu comigo, acho que uma vez que passou dos 7 dias, chegou 9 dias, ele estava pronto para uso. Mas eu já vi caso de mestres padeiros aí que, por algum motivo ou outro, talvez a água não estava legal, ele ficou até 15 dias para começar a usar o produto. Geralmente o meu, no 7º dia, eu já estou com ele pronto para uso. Agora, nada mais é do que você cuidar desse bebezinho. Você vai pegar ele lá e vai alimentar com farinha e água todos os dias, ele vai vir sim. Não precisa pôr na geladeira, você vai pôr na geladeira quando tiver um longo período, né, que você não vai utilizar, então você põe lá. Mas não tem nada além de água e farinha de trigo, tá? Por mais que a gente faça aí com, sei lá, a gente coloca aí maçã, coloca uva, coloca caju. O último curso que eu fiz lá, a mulher fez com caju, fez com café que é do jacu, né? Fez um fermento. Mas aquilo só serve a primeira vez. Porque se você não continuar alimentando daquela forma, ele dá na mesma, continua sendo farinha e água. Entendi. E você tem, na verdade, ele fica um pouco azedo, né? Isso tem que fazer. Me fala outra coisa, vamos falar de uma outra coisa interessante que quem sabe, mas muita gente não sabe, tá? A maceira que a gente tem aqui, ela veio com 2 velocidades, né? E até então eu só usava a velocidade mais baixa, né? Aquela história de que vamos fazer devagar, e aí o Eduardo Beltrame até outro dia falou sobre a dupla velocidade mais rápida. Você também, quando veio aqui, sentou, fez o pão em 2 minutos, usou a velocidade rápida e a tua massa ficou consistente, a minha não fica. Explica a diferença entre usar a velocidade 1, a velocidade 2, a baixa, a mais alta, para que serve cada uma delas? Então, normalmente a marcha 1 ela é para misturar os ingredientes, para deixar bem homogêneo. Então, só que ela também chega no ponto de véu também. Só que ela vai demorar aí 30 minutos para chegar no ponto, né? Se você põe na segunda marcha, ela vai acelerar o processo. Ela vai desenvolver um ponto de véu, que é isso que faltou na tua massa. Com certeza faltou você bater até ela desenvolver o glúten, né? Você deve usar um pouco de gelo da próxima vez que você for fazer e deixar ela bater por mais tempo. A água eu usei gelada. Bem gelada. Você podia bater um pouco mais. Um pouco mais. Nós vamos combinar um dia, quando tudo isso acabar, se um dia acabar, né? Vai acabar. Quando acabar, vamos combinar vir aqui, aí você me explica melhor isso, porque isso é o que está fazendo. Claro. Então, gente, isso faz absolutamente toda a diferença, tá? Para quem não está acostumado ou para quem está começando, eu quando faço pão aqui, eu consigo fazer, eu consegui fazer um pão italiano aqui, saiu um pouquinho de casca, mas ele não cresce. Ficou 24 horas na geladeira, já ficou 48 horas na geladeira, mas não cresce. O do Rosivaldo cresceu simplesmente porque a massa dele saiu com ponto de véu. E a minha não chegou em ponto de véu. Mesmo. E eu acho
E aí você me corrigiu mesmo, você falou. E eu tô achando que o problema do ponto de véu mesmo foi especificamente o fato de eu ter batido um pouco menos, mas isso eu acredito, porque eu não tenho muita paciência para as coisas. Então para mim já tá lá, tá lisinha a massa, beleza, eu já pego a massa, já coloco, já ponho para descansar, já ponho na geladeira e no dia seguinte eu volto aí. Mas faz toda a diferença do mundo. Eu tentei fazer isso com velocidade dupla, perdi a massa, desandou. Passou do ponto, até conversei com o Rosivaldo no dia, ele me falou que passou do ponto. Dá para corrigir para quem tem experiência. Quem não tem experiência, você vai pondo farinha para ela voltar, e aí ela não volta, ela fica dura. E aí você vai pondo água para compensar e você nunca mais acerta. Aí você perde o ponto de referência, é muito ruim, né? Mas isso é interessante, isso é uma questão de prática, né, Rosivaldo? É questão de ter muito tempo de uso, né? Sim, é normal, já, porque como você não era da área de panificação, talvez soa um pouco estranho no começo, mas depois você acostuma e você vê que fica até legal, é mais divertido quando você aprende a lidar com o glúten do trigo, né, que dá aqueles pães volumosos, daí ele aguenta mais tempo de mesa, fica mais bonito no forno também. Então é algo que você vai amar demais de fazer, não tenho dúvida alguma. Pode insistir. Agora, o Wilson entrou agora aqui no nosso Facebook, aqui tá escutando. O Wilson é pizzaiolo, tá? Ele constrói fornos também. E ele tem uma pizza que ele chama de Coliseu. Eu até brinco com ele e falo que a pizza Coliseu dele, quando ele faz, sai na Coliseu perfeita. Quando eu faço, sai que nem um Coliseu novo, né? Todo torto, todo quebrado. Porque na hora que eu fui tentar abrir pizza, sai toda esmininguada, né? Do Wilson sai certinha, sai com uma borda bem alta, muito boa. E ele faz, como é que é o nome? Ele faz a massa com 80% ou 90% de hidratação, né, Wilson? Alguma coisa assim. Nossa Senhora. Pois exatamente. Você que tem experiência, você está falando Nossa Senhora, imagina eu que eu viro para ele e falo, fica um melequê, né? Como é que você consegue pegar simplesmente e transformar aquilo numa pizza? O pão também, existe tem essa facção, porque eu chamo ele é xiita. Você fala para ele menos de 80%, tô mentindo ou não, Wilson? Não é que ele é xiita, mas é a receita dele, ele bota um pouco de reforço, né? Acho que é farinha de Manitoba, se eu não me engano. Mas a pizza fica fantástica. Isso tem no pão também? Legal. O pão também é assim ou não? É o mesmo processo, é por aí também, tá? Já deixa eu dar um recado rapidinho aqui, tem uma galera me mandando mensagens aqui no meu Messenger, pedindo o link para assistir alguma coisa, será? E eu vou pedir para eles que eu não estou vendo o Facebook aqui, eu não vou conseguir, eu tô até vendo aqui de longe, mas eu não estou vendo ao vivo. Cadê o Roger? O Roger entrou. Aí. O Roger entrou e falou, tô aqui. Eu falei, legal, mas não é aí, Roger, é no link que a Patrícia te mandou. Roger, você está participando do papo aí com o pessoal, aparece aqui no vídeo, Johnny Cunha, cheguei crianças aí. Olha só, eu tô vendo bem de longe aqui, pessoal, mas olha, o Roger, seja bem-vindo. Apareceu! Aonde? Aí, doutor, até que enfim, meu. Agora sim, ó. Só um minuto aí, doutor. Opa! Você clicou no link, já te botei no ar. Agora sim, doutor. Pera aí que deu treta aqui, pera aí. Aleluia, irmão! Cara, aleluia! Ô, Roger. Que beleza. Vamos lá, Roger, você é o cara hoje aí, é o nossa estrela. É isso, rapaz. A gente tava tentando conectar pelo celular aqui, mas não sei o que deu no celular. Não, o computador sempre é melhor. Tanto que eu também estou transmitindo pelo computador agora, o Rosivaldo também está no computador, eu puxei um cabo aqui para a internet para não depender de Wi-Fi. Faz muita diferença ser do computador, tá? Roger, Deus, você estava escutando, né? Agora eu tô sim, já não. Você viu que eu já estava metendo pau em você, o Rosivaldo já estava falando mal de você, até o Kleber falou o Roger sendo o Roger, entendeu? Essa parte eu não ouvi, viu? Bom, agora você chegou. Nós estamos no papo que você está vendo, a gente está conversando que o grande lance que a gente está tentando promover não é o curso, olha, tá vendo? É a padaria artesanal, é o must do momento. Não é que é o must do momento, né? As padarias estão se convertendo a isso, até as padarias de esquina, né? Estão começando a trabalhar mais com pães especiais, pães experientes. Você já trabalhou um tempo com isso, aí eu quero que você conte como é que você enxerga isso, qual que é a tua experiência, a gente sabe, né? Mas as pessoas não sabem. Como é que você enxerga isso, o que você vê para o futuro, o que você dá de dica para quem quer trabalhar com isso e, no caso, com confeitaria também, porque você também trabalhou bastante com confeitaria, né? É isso aí, Gerão. Senhor, primeiro, boa tarde todo mundo aí. Desculpa a demora, a gente acaba se enrolando, mas dá certo. Estamos por aqui.
Já não, para mim, meu velho, eu acho assim, ó, eu cito tive um grande mestre chamado Jurandir Venâncio, trabalhei com ele muitos anos na Purato. Eu conheci ele, tá? Eu quero café também. Um gigante, um gigante, viu? E ele dizia assim que o futuro da planificação está no passado. Na realidade, as empresas brigam, elas lutam para voltar a fazer o que a gente aprendeu 30 anos atrás. Eu tenho 30 anos de padaria, faço esse ano, 2020. 30 anos Parabéns. de padaria. Então a gente está brigando para fazer o que a gente já fazia 30 anos atrás, o que os nossos grandes mestres fizeram com pé de massa, com fermentação natural. O que hoje é modinha foi o que a gente aprendeu. Então eu acho, não é, Rosivaldo? Eu acho que É isso aí. é um efeito em cadeia, não tem mais como voltar atrás. As pessoas voltaram a entender que o sabor do pão é muito melhor do que a quantidade, que você comer um bom pão é muito mais especial do que você comer 3 pães de qualidade duvidosa, média, né? Então eu acabo acreditando que tanto na panificação quanto na confeitaria, as pessoas estão atrás do comfort food, aquilo que a pessoa relembra a infância dela, sabe, aquele bolinho de fubá com um pedaço de goiabada, aquele bolo de milho com a casca do milho. Na minha singela opinião, eu acho que o futuro da confeitaria e da panificação de um modo geral é voltar para as nossas raízes, né? Não é tão difícil, é só voltar para as raízes. É a gente deixar de usar tantos aditivos, tantos sabores iguais, porque o problema é que tu vai numa loja de conveniência hoje comer um pão doce, por exemplo. Aí tu vai na conveniência aqui perto do posto, tu come um sabor de recheio de pão doce. Tu vai na esquina da frente, outro sabor. Tu vai na outra esquina, é o mesmo sabor. Então tá tudo em uma média geral. Sim, porque na verdade o que você está falando desse sabor é uma tendência também. Vamos falar da outra tendência, tá? A gente quer falar de padaria artesanal. Mas por quê? Porque existe uma outra tendência que foi crescendo ao longo do tempo, que é a padaria industrial, certo? É aquele cara que fabrica o pão congelado, fabrica doces congelados, fabricam produtos misturas como é que é o nome? Pré-mistura, ingredientes que não são ingredientes totalmente naturais, mas que funcionam como se fossem os naturais. Então, essa parte de industrialização, que é o que você estava comentando, é o que está tomando conta de algumas padarias, está tomando conta de alguns lugares. É muito mais fácil. Vamos supor, eu tenho uma padaria de larga escala, tá? Vendo para muita gente. É muito mais fácil ligar para uma fábrica, como eu pediria um pão de forma Puma, eu peço um pãozinho congelado o francês, eu pego lá o oliva entreaçado, eu pego, eu ponho no meu forno, eu asso e acabou. Eu não preciso, eu diminuo a quantidade de funcionário, eu não preciso de padeiro, certo? Posso abrir mais tarde, porque eu não preciso do cara às 4 da manhã fazendo a massa está pronta, a chance de ter tido algum problema é zero. Eu simplesmente abro a embalagem, ponho no forno e asso. Assou errado, o problema é meu, o problema é do padeiro que assou. Então eu acho que até esse movimento está abrindo esse espaço para nós falarmos de padaria artesanal. O que a gente vai começar a discutir bastante para a feira, e é isso que é o que a gente quer debater aqui, é como é que a gente vai criar a capilaridade dessa padaria artesanal, tá? Eu tenho uma menina que trabalhou com a gente em 2007 ou 2008, ajudou a gente até a fazer a feira da Expo Azeite. Ela começou a sair com um cara que estava fazendo pão. E ele saía para vender na rua e eu virava para ela e perguntava como é que isso gera dinheiro. Como é que um cara fazendo pão em casa, quanto pão ele consegue fazer, quanto ele consegue vender por dia ou por mês para poder gerar uma renda para ele. Ela não conseguiu me mostrar por números, mas ela falava que o cara conseguia. Ficou mais uns 4, 5 meses e parou. Mas era muito adiantado. Isso era 2007, 2008. Nós estamos num movimento que começou agora, em 2015, 16, talvez, 17, talvez. E está começando a pegar fogo agora. Como é que vocês enxergam isso, Rosivaldo? Como é que você enxerga esse mercado? Jairo, deixa eu dar mais um recadinho rapidinho. Eu tô achando que a galera aqui, tô recebendo muita mensagem. Agora é o pessoal do Senai, eles estão falando que não estão assistindo a live. Então eu acho que eles estão indo para o Instagram meu. Eu não sei se eles estão indo para lá. Eu também tenho vários aqui da galera. Olha, que a galera do Senai aqui tá falando para mim que eles não estão conseguindo assistir a live. Tá só Gabriel. Rosivaldo, minha esposa tá vendo ali no canto. É no Facebook. É no Facebook. Então, mas tá na página do Jairo SK.
Pico, põe algum anúncio no meu Facebook, no meu Instagram agora. O Roger está na página do Jairo SK. Jairo SK. Põe lá a página do Jairo SK. Põe o link lá que tem um monte de gente me pedindo aqui o link. Porque do live. ele não conseguiu entrar no Encontro Internacional. Ele não liberou o sinal para transmitir. Ah, então é isso. Então, Gabriel, passa, você sabe como é que é o esquema aí, né? Coloca no meu Instagram, aqui tem o pessoal do Senai que quer assistir a live, eles não estão conseguindo acompanhar a gente, tá bom? Já são 6 pessoas que me mandam mensagem que não estão conseguindo ver. Mas depois vai ficar gravado aí, consegue ver também, né? Tá. Vamos lá então. Desculpa, Jair, qual que é a sua pergunta? Como é que você enxerga esse mercado, o crescimento? Como é que você acha que as pessoas têm que trabalhar para poder vender o pão artesanal? Eu faço uma batedeira aqui, eu bato 6 quilos, bato 10 quilos, 20 quilos, 15 quilos de pão. Pô, dá pão pra caramba. Mas eu tenho que fazer isso todo dia. Isso é uma coisa interessante? Ou você acha que eles têm que pensar em industrialização, montar um esquema de venda, por internet? O que você acha? Ô Jairo, primeiro assim, primeiro que, como você sabe, é simples fazer o pão artesanal, como eu te falei no começo da conversa nossa. Depois que você também é simples fazer uma estocagem dele congelado. Você pode congelar o pão artesanal, tanto ele antes de assar, então você pode fazer um estoque muito grande, ter um freezer muito bom, estocar o teu pão artesanal e assar quando for necessário. Dá para aguentar aí uns 3 meses de freezer. Dá para você pré-assar os pães também, que fica bem mais fácil. Eu vou te falar, aqui faz uma semana que eu e o Gabriel aqui, e a minha esposa, nós lançamos uma padaria por internet. As nossas vendas por internet é um teste também, só que no sábado agora foi surpreendente o tamanho das encomendas que nós tivemos. O que eu fiz aqui agora? Eu fiz os pães, pão italiano, pão integral, baguete francesa, eu deixo ela agora semi-assada, né? Pré-assada, e o cliente encomenda, para não ter sobra de produto, o cliente me encomenda, agora há pouco encomendou 3 pão italiano, ligo o forno e acaba de assar aqueles 3 pão italiano e ele leva 3 pão fresco, como se tivesse sido feito agora. E foi, né? Porque isso é uma técnica de panificação artesanal, isso é uma tendência mundial, isso está acontecendo no mundo todo nesse momento, e eu graças a Deus, estou podendo fazer essa experiência aqui na minha casa, e eu tenho tido ótimos resultados. Então eu posso falar com bastante propriedade, porque eu estou vivendo esse momento. E isso a pessoa pode fazer em casa sim, pode ganhar dinheiro. Eu acho que o momento é esse. As pessoas estão precisando. Jairo, eu vou te contar uma coisa. Eu recebo aqui diariamente muitas mensagens pedindo receitas do pão artesanal para fazer em casa. E eu não meço esforços para ajudar. Eu acho que esse é o momento da gente ajudar um ao outro. Tá bom, Jair? Eu acho que é por aí que a gente trabalha, fazendo bem, ok. A Ana está fazendo uma pergunta, eu vou passar essa pergunta para o Roger, porque eu vou começar a falar com ele de confeitaria, tá? A Ana quer saber se o pão de qualidade com equipamento que tem em casa... Você está fazendo pão de qualidade com equipamento que tem em casa? Eu vou responder basicamente, depois o Roger explica tecnicamente, mas dá. O Roger explica para ela, e depois vamos falar um pouco de confeitaria, porque é a parte mais gostosa da brincadeira, né? Verdade. Dá para fazer pão de... Como é que dá para fazer um pão decente com equipamento de casa? Jairo, com certeza. Eu vou ratificar de novo aquilo que eu falei. Na minha opinião, o segredo da boa panificação está no passado. Então, assim, a gente vê técnicas hoje, a gente vê grandes nomes como Richard Bartinet, que ensina é um cara que eu sigo ele no Instagram, até fica a dica, Richard Bartinet. Esse cara, ele ensina técnicas de como se fazer um pão em casa com equipamentos que a gente tem em casa. Vaporização de forno residencial, esses fornos que a gente tem de fogão, assar pão dentro de uma panela. A galera tem usado aí os mais chiques, aí, Rosivaldo da vida, a galera que tem bala na agulha usa a panela Le Creuset. O Fernando também, o Jairo Fernando Oliveira usa Le Creuset, né? A gente que é aqui do submundo. Não, peraí, quem é do submundo aqui sou eu, entendeu? Que eu aqui, coitado, vejo vocês fazendo. A pior coisa que tem é você se dar com o pessoal que sabe fazer. Porque o pessoal que não sabe fazer, você faz, nossa, teu pão tá uma delícia, até eu comer um de vocês.
Que aí quando eu como de você fala, putz grila, quem acha que o meu pão é uma delícia? Eu, meus amigos? Eu não tenho panela para fazer pão aqui não, tá? Só para o senhor souber, tá? Você ficar sabendo aí, eu não tenho panela não, tá? Ele tem forno, Jairo, é diferente. Pode fazer em qualquer forno. Tá, Rogério, vamos falar de confeitaria. Só para finalizar, dá para se fazer uma fermentação natural com farinha que se compra em supermercado, onde a gente tem farinhas de porte razoável que dá para se fazer com os pães, com uma panela de ferro, ou se não, dentro de uma assadeira normal. Se você quer aquele charme todo gourmetizado, dá para fazer uma panela de ferro qualquer, se compra na feira no fim de semana, se compra uma boa panela de ferro, com R$50 você faz um bom pão ali dentro. Do contrário, vai na assadeirinha mesmo. Ontem eu fiz um de batata aqui que ficou veneno. Não sou um Rosivaldo. Meu braço mais forte com isso, rapaz. Você é gigante no Não, a gente faz umas modas em casa também, igual a você, do mesmo jeito. Quem quiser dica, chama o Rosivaldo, chama o Roger, ele pergunta e testa. O pão de panela é legal, viu? À disposição total. Dá até na próxima pra gente organizar alguma nessa live aí, a gente finalizar uma receitinha, né, Rosivaldo? De repente pode fazer um convite aí, a gente vai ter, a próxima semana já tem alguns convidados, mas daqui uns 15 dias, né, daqui uma semana, Jairo, podemos fazer, né? Sei lá, né? Se liberarem, né? Vamos fazer uma graça aí. Tá. Olha só, o Jairo, como você falou aí, a gente vai tocar no assunto da confeitaria, mas eu queria fazer uma pergunta pro Roger aí, que assim, eu tive na Gradina, que é onde ele trabalhou por último, foi na Bung, mas antigamente era Gradina, foi onde eu passei parte da minha vida. Foi meu começo, foi lá na Gradina, que hoje é a Academia Bung, né? E lá a gente teve realmente aquela panificação e confeitaria que eu gostei, aquela que ficou na minha memória para sempre. E eu lembro do professor Renato, que ele falava do quindim, a goma de chocolate, que eram produtos que na Europa eles não colocavam na geladeira, e que antigamente aqui no Brasil também não se colocava na geladeira. O sabor desse tipo de doce era outro, né? Depois modernizou. Eu, particularmente, acabei ficando um pouco chateado com isso também, porque eu gostava daquela confeitaria antiga também. Eu acho que eu queria saber do Roger se ele vai poder fazer um quindim dos anos 80 para a gente comer aí, que eu tô quase morrendo para comer aquele quindim. É só isso, Roger. Eu acredito muito, defendo totalmente a bandeira da confeitaria raiz. A gente até brinca com os amigos, né, que raiz, eu sou um confeiteiro, eu prezo, apesar de ter trabalhado em grandes empresas como Curados, como Bung, fui muito abençoado por Deus por ter trabalhado nessas empresas e ter tido um contato muito profundo com o food service, com grandes distribuidores, com grandes redes de supermercados, grandes redes de hotéis, que às vezes necessita de uma demanda de empresas por falta de mão de obra qualificada. A gente entende essa lacuna do mercado, Jair, mas eu sou totalmente adepto do recheio feito na panela, no brigadeirinho feito com leite condensado. Quando a gente fala artesanal, eu uso leite condensado que é industrializado, mas é mexido na mão, com manteiga, né? Um creme pâtissier feito à base de leite, gema, baunilha, amido, trigo, nos processos corretos, é outra realidade. Por que você vê grandes marcas hoje de confeitarias que fez uma rede de franquias gigantescas aí, como o Sodier, podemos falar, porque a gente não está aqui por dinheiro, não é isso. Sodier, que remete a esse público que quer uma confeitaria mais saborosa e não aquela confeitaria tão francesa quanto a gente gosta, e esse segmento tem crescido tanto, como casa de bolos, como, né, essas confeitarias de bairro e coisas do gênero. Então eu acredito literalmente na confeitaria raiz, e fica a dívida aqui pro Rosivaldo, vamos fazer um quindim aí para nós comer, sem cheiro de gema, sem pele, sem nada aí, né? Olha, quem é expert em quindim aqui é a Patrícia. A Patrícia ama quindim, ela adora quindim. Eu morro por um quindim. Ela também. Quando fizer essa, pode convidar ela, que ela vai querer experimentar. E a gente pode ser juiz, viu? Pra ver se é bom mesmo ou não. Vamos lá. Quem que entrou aí, Roger? Deixa eu só falar um oi pra Dalva. A Dalva entrou aí agora. A Dalva também é uma grande confeiteira, amiga nossa. Cadê?
Peraí, deixa eu perguntar outra coisa para o Roger. Roger, é assim, uma das grandes coisas que a gente conversa aqui bastante, eu e a Patrícia também, é justamente essa parte da confeitaria que você falou, dos industrializados. Ou seja, ela também... Eu tenho no Bom Retiro, por exemplo, uma mulher que faz um canudo de chocolate com um chantilly de chocolate batido com creme de leite. Certo? Fora do comum, né? Com chocolate, mas é com tudo natural mesmo. A grande dificuldade de você usar o produto natural hoje é basicamente a parte de você conservar ele, porque até a gente conversando com o Luiz Farias outro dia, ele estava me comentando que a tendência é porcionamento, é fazer poucos doces. Você deixa ele, um pouco dele pronto no estoque, quando você vai vender, você põe ele para vitrine e põe para vender, certo? Isso facilitaria para a gente poder... para os ingredientes durarem mais ou não tem nada a ver? Não, é crucial, Jairão. A confeitaria é impossível, Jairo. É impossível se fazer uma confeitaria boa. É diferente de pão, por exemplo. Eu preciso de um levain, se eu vou usar um levain, ou eu vou bater literalmente uma massa de pão. E essa massa de pão eu faço ali rápido, 4, 5 horas depois eu tenho pão. Se eu me perder nessa receita, é bater outra massa, beleza. Agora na confeitaria eu não consigo se levantar em 30 minutos. Por exemplo, se eu errei um pão de ló, acabou. Eu vou ter que bater outra massa, levar para o forno 30 minutos, essa massa esfriar para mim conseguir usar. Para o recheio, eu vou necessariamente precisar de esse recheio já ter sido batido ou descansado, ele tem que estar na consistência ideal, ele tem que estar na temperatura correta, porque um recheio, uma ganache, por exemplo, eu não tenho como usar ela, ela fica mais líquida do que densa, né? Sim. Então a confeitaria raiz, uma confeitaria organizada, eu preciso literalmente trabalhar com preparações. Literalmente, não tem como você se levantar, ter uma boa confeitaria se você não tem um pão de ló pronto, uma base pronta, um recheio pronto. Não dá. Muita coisa. Literalmente você precisa de confeitaria. Geralmente no dito popular, geralmente a gente trabalha assim. O confeiteiro, o cara que é organizado, ele prepara tudo que ele montou ontem à tarde, ele manda para fora, para a vitrine por amanhã, até 10, 11 horas da manhã. Depois das 11 da manhã até as 3, 5 da tarde, ele prepara o que ele vai usar no outro dia. Ele não tem como preparar, bater um bolo no mesmo dia. O ideal é não fazer isso. Quem faz por falta de espaço e suporte, às vezes, da empresa, de o cara não ter uma geladeira para armazenar esse tipo de coisa. Mas o correto é ele bater um pão de ló um dia antes, no mínimo, ter um creme pâtissier gelado, ele ter uma ganache pronta, ele ter uma mousse já pronta, ele tem que ter isso, porque ele não consegue. Precisa de um bolo para daqui meia hora, amigão, infelizmente não dá. Senão... Você sabe que você falando isso, Roger, e aí vem outra pergunta, eu vou fazer para você depois para o Rosivaldo a mesma pergunta, que é assim, uma vez a gente foi filmar, muito tempo atrás também, para o confeiteiro lá do Sofitel, ele era francês, já nem está mais aqui, né? A gente encanou que queria fazer um filme, um programa, a gente até fez, tá no Special Gourmet, que é um canal que a gente tinha na época, 1000 folhas, né? A hora que a gente sentou para filmar, o cara me apareceu com as folhas já prontas, né? Aí eu falei, não, absolutamente, nós queremos filmar tudo. Aí ele virou para mim e falou assim, você é louco. Eu falei, não, tem que filmar o processo inteiro. Ele falou, tá bom, você que sabe. Conclusão, ficamos lá no hotel 12 horas para filmar, fazer a massa folhada, e mesmo assim ele falou, isso porque vocês querem fazer agora, porque eu demoro às vezes 2 dias para fazer essa massa folhada. Então, tirando uma massa folhada, qual doce, Roger, que na sua opinião é o que dá mais trabalho para fazer? Porque a massa folhada eu sei que vai, se a gente não usa o produto pronto, vai horas e horas e horas e horas. Tirando a massa folhada, qual que é o doce mais complicado que você tem para fazer, que você, na sua opinião, é o mais difícil de fazer? Desses tradicionais e conhecidos. Desses mais conhecidos, Jair, aquilo que a gente falou, se o cara tem uma preparação, não vai ser nada difícil para ele. Por exemplo, se ele tem uma massa popularmente conhecida como massa flora, né? Que o correto é frola, é um pâté sablé, né? Se ele tem uma massa dessa pronta, para ele gelada, já na geladeira, se usar uma manteiga de qualidade,
se ele usa, tem N margarinas hoje muito boas no mercado, que o cara consegue bater isso pela manhã e já consegue usar, mas o correto é bater essa massa ontem, no caso, deixar ela gelar, e hoje abrir uma casquinha de tortinha para fazer uma tortinha de morango, uma tortinha de limão. Agora, o que está na modinha, por exemplo, macarrão. Macarrão é uma pendenga, né? É o calcanhar de Aquiles na vida do confeiteiro, porque o pessoal mistificou tanto isso. Não, porque tem que ser com clara, tirada ontem, no solstício de verão, com frangos colhidos, cuidados para freiras. Sem coronavírus. Sem coronavírus, e tem coisas do gênero. Então, e na realidade, o que na minha singela opinião, já de repente você até fala assim, mas para você é fácil falar porque você sabe fazer. Se você... Não, para quem sabe fazer tudo é fácil, tudo bem. É trabalhoso, é diferente. É que quando você aprende, Jairão, a técnica correta, não fica difícil. É matemática. Confeitaria, na minha opinião, ela é muito mais amiga do confeiteiro do que a panificação é do padeiro. Por quê? O Rosivaldo fez um belo de um pão, tal, bonitinho, legal, né? Quando ele faz esse pão, ele só vai saber se o pão deu errado ou não no forno. E depois do forno, já não. Um pão italiano no forno que deu errado. Eu consigo ver na hora que termina de bater a massa. O meu pão já... O cara já anota ali, né? Eu já anoto lá, ó. Tá no forno, o que o cara faz? Passa geleia de brilho e joga granulado em cima? Não tem como, acabou. Agora, na confeitaria, o cara errou um pão de ló, tá torto, ele consegue ajeitar no recheio. Não tá legal a lateral, o chantilly. O chantilly não tá legal, tem uma ganache. A ganache não ficou bonita, tem fruta. A fruta não tá legal, açúcar de confeiteiro. Ô, Roger. Açúcar de confeiteiro não tá legal, plaquinha de chocolate. E é muito mais amiga do confeiteiro, né? Ô, Roger, o nosso amigo lá, o Alexandre Pedroso, ele perguntou por que todo confeiteiro usa morango. Ô, Alexandre, todo confeiteiro usa cereja. Cereja ou chuchu? Todo confeiteiro usa cereja. Nem todos usam morango, a galera, alguns aí usam Cereceles ainda, viu? Ô, Rosivaldo, pra você, vai, de pão, qual que é o pão, tirando, pra mim é o pão italiano, tá? Pra mim que é a minha perseguição, eu tô tentando fazer pão italiano e não consigo. Pra você, qual é aquele pão que você dá trabalho, que você fala, puxa vida, não consigo acertar toda vez, ou uma coisa que é um pouco, depende da temperatura, tirando a experiência, né? Aquilo que você sabe que dá mais trabalho é mais complicado. A rosca de coco, eu odeio fazer ela. É a que mais vende. A rosca de coco. Acaba com o visual da rosca. É que assim, a rosca de coco, na verdade, eu não uso forma, eu sou aquele raiz mesmo também. Então eu faço a trança de coco normal, aquela rosca de coco, e ela vai ali eu coloco 250 gramas de recheio em cima. Então é muito peso. Esse peso, ou tu consegue assar mesmo, ou ele depois ela fica bonitona, ela fica bem gigante aqui, aí você, ficou lá 35 minutos, vai sair um pãozão. Aí tu bota toda bonita, tira uma foto ali para postar, quando você vira as costas, que você volta ali, ela já... Aí... Mas é por causa do peso do recheio, tá? Porque eu tenho essa mania de colocar... Recheio ou cobertura? Recheio mesmo. Então, na verdade a gente chama de recheio, mas ela não tem recheio. É uma cobertura recheio, né? Então a gente coloca por cima aquele coco com creme, e tem pessoas que passam só um pouquinho por cima, não tem problema, mas eu costumo colocar muito mesmo, que é para ser um recheio mesmo, então só uma cobertura. E ela pesa. Essa rosca me dá um trabalho, porque se tirar ali 2 minutos antes do tempo, ela vai arriar. Se tu fazer ali 2 minutos a mais do que o tempo, ela vai ficar muito seca, né? Então, ela é ruim para fazer no forno turbinado. E isso eu estou falando, pessoal, no que eu faço panificação artesanal sem aditivo, tá? As pré-misturas hoje, ela já vem com bastante produto aí que não tem esse problema que eu tenho. Então, se eu usar uma pré-mistura aí de uma marca boa, não me dá esse problema. Eu estou comentando isso no que diz respeito à panificação artesanal, que o meu pão doce eu faço artesanal. Por isso que ele precisa de mais atençãozinha aí na hora de assar. Tá. Deixa eu aproveitar um pouco a oportunidade e falar de novo. O encontro vai ser justamente a ideia do encontro que a gente fez. Nós estamos discutindo isso com o Rosivaldo também. É justamente isso, é trazer os amigos para debater, para conversar pessoalmente, para o que for possível. Nós vamos montar uma pequena padaria e confeitaria lá na feira, tá?
E o que for possível fazer na hora, discutir, e não uma coisa formatada, eu vou fazer isso agora, é para a gente bater realmente um papo e a gente conseguir trocar ideias e criar esse mercado e tentar organizar o mercado para poder crescer num jeito que a gente possa entender o que está acontecendo, tá? A feira vai ser dia 8 e 9 de setembro, aqui no Promagno, tá? eipca.com.br, a página. As inscrições já estão abertas, na própria página tem o link de inscrição, e também no eipca20.com.br entra direto na inscrição, tá? Vamos falar um pouco de forno. Vou começar com o Roger. Roger, é assim, eu trabalho bastante, eu tenho mais ligação com pizza, né? A gente fala muito de forno de lenha, o forno de lastro, o elétrico, a gás e o forno de esteira, tá? Para confeitaria, aqui a gente tem um turbo, mas não assa legal embaixo a pizza, não serve, tá? Tem que ter um tipo de ou lastro ou a esteira embaixo queimando. Para confeitaria, que tipo de forno é ou não tipo, né? Mas como é que funciona cada tipo de forno? Turbo, um lastro, qual mais tem? Não, a confeitaria, ela também não é diferente da panificação. As temperaturas são diferentes, não são iguais. Eu, como confeiteiro, prefiro forno de lastro, sempre. Porque, por exemplo, se eu tenho um forno turbo para assar um bolo, o forno turbo, esses fornos, hoje, eles têm o arrefecimento dele é por turbilhonamento, né? Sim. É o que acontece na pizza aí, que é o caso. De repente ele derrete o queijo legal, a borda fica legal, mas embaixo não fica bacana. E isso acaba ressecando a massa, leva muita umidade. Para um bolo não é legal. Para um macarrons, a gente já tem fornos hoje no Brasil que consegue regular o volume a velocidade dessa ventoinha, né? Então, tem alguns fornos que, na falta de opção, você acaba indo. Mas, como se eu vou montar hoje uma confeitaria, para mim, é crucial para a confeitaria um forno de lastro. É crucial, é o melhor que tem para a confeitaria. Para massas, para bolos, para massa frola, para macarrons, para pudim, quindim, é muito diferente. Gás ou elétrico? Ou é indiferente? Não, mas eu acho que se é um bom gás, não é indiferente, porque, sei lá, tem uma... O elétrico resseca mais, não resseca? Desculpa. O elétrico resseca mais com a resistência, né, ou não? Ele acaba ressecando mais. Se você tem um bom forno a gás, que ele te responde legal, mas também tem essa questão de legislação. Hoje, padarias, por exemplo, estão montadas em prédios e os caras não podem ter gás. Eu acredito que o futuro verte tudo para o elétrico, né? A gente tem muitas marcas maravilhosas hoje no mercado que atende assim a qualidade do produto muito bacana, Gerão. O gás tem uma marca aí que é meio antiga, que a galera usava muito em pizzaria antes, de levantar assim, não vou citar a marca porque, né? Mas esse não é legal, porque ele não tem muito controle. Tu olha no termostato, tá marcando 100 graus, tu mete um termômetro dentro, tá 180. 180. Não, é só 80%. Mas o que é isso? É pouca coisa, imagina. O confeiteiro controla, o cara dá um jeitinho, põe uma assadeira virada e tal. O confeiteiro se vira. O professor Wilson, que era do Senai, que a gente conversava bastante, me falou que assim, que uma das grandes, o mesmo forno, eu tenho um forno aqui no escritório, o Rosivaldo, se tiver com o mesmo forno na casa dele, você tiver com o mesmo forno lá, a gente não, isso para pão, tá? A gente não pode usar as mesmas temperaturas porque ele varia para cada lugar. Um dos grandes lances que o confeiteiro, não sei confeiteiro, o padeiro teria que ter é conhecer o seu próprio forno. O Rosivaldo veio fazer pão aqui, ele me perguntou, eu falei, olha, eu uso 180 de 20 a 25 minutos. Ele começou com 180 e 20, acabou indo para 27 e 28 minutos. Mas baseado na minha experiência, provavelmente se ele ficasse mais tempo aqui, ele ia trocar a temperatura e talvez trocar o tempo. Com a confeitaria também é assim, né? Total, Gerão, porque isso é muito relativo. Os fornos, eu já visitei algumas fábricas de fornos no país. No Brasil, a construção de fornos não é tão, em alguns casos. Eles colocam aquela lã de vidro na lateral, um soquete em algumas empresas. O cara tem lá 8 quilos de lã de vidro para colocar na lateral, então ele vai colocando e socando aqui na lateral. Você pode ver que geralmente esses fornos de lastro, ele assa em L. Vamos supor que a marca XPTO, o computadorzinho de controle dela é do lado direito.
Você pode ver que esse forno ele vai assar mais no lado esquerdo que no fundo, porque o lado direito é onde eles colocam mais lã de vidro para proteger o computador, que é uma peça caríssima. Faz sentido, eu nunca pensei nisso. Então, existe hoje marcas de fornos europeu no mercado nacional. Essa eu posso falar porque também não ganho nada, eu estou falando no bate-papo para melhorar a situação. Fornos Ramalhos aí que são espetaculares, que muitos deles trabalham com manta vulcânica. Os caras pegam pedra vulcânica, magma, britam ele, fazem placas na lateral. Você pode ver que você coloca a mão na lateral desse forno, o forno está assando ali pastel de Belém a 350 graus. Tu consegue colocar a mão ver que o forno está quente, mas não está queimando. Faz isso com o forno a 280 graus nacional. Entendi. Tu coloca a mão, você tem que tirar na sequência, porque te queima a mão. Pois é. Vamos chegar lá. Peraí, Rosivaldo. Roger, deixa só já aproveitar, nós estamos chegando no tempo limite, porque nós temos um limite de 1 hora que o Facebook desliga, né? Então, deixa eu aproveitar, caso a gente não consiga falar mais, obrigado pela presença, a gente te espera na feira, vamos conversar mais sobre isso, vamos falar mais vezes, vamos te chamar. Obrigado. Mas fica aí, enquanto a gente pode falar, a gente fala. O Rosivaldo, para você, de forno, a mesma coisa rápido que está acabando. Para pão é a mesma coisa? A mesma coisa. Deixa eu dar um recado rapidinho, convidar a galera para os próximos convidados aí, que vai ser de peso também. Vai ser gente grande aí, que nem o Roger também, vai ser parceiro do Roger aí. Quinta-feira a gente vai ter o João da Correcta com a gente esse mesmo horário. E no sábado, às 4 da tarde, vamos ter o Fabrício de Lima, também da Irix, que é um cara muito fera também, participou do Campeonato Taiwan lá comigo. Esses são nossos convidados da semana, tá, pessoal? Não perca aí, que vai ter assuntos muito importantes aí. E assim, o Roger, você acrescentou demais esse papo aqui. Temos que continuar esse... Ô, Jairo, tem que continuar esse papo com o Roger, porque eu queria fazer muitas perguntas para ele, cara. A gente só tem 1 hora, né? Você fala muito, eu falo muito, ele fala muito, não dá, né? Ele vai ter que voltar, Gastamos 15 minutos aqui tentando se losar. Pois é, mas tudo bem. Vamos chegar lá. Vai entrar no veneno. Fala rápido de forno, Rosivaldo, só sobre isso. Forno de... O forno, assim, o Jairo, o forno de lastro, ele é fundamental na panificação artesanal, tá? Eu vou te dizer por quê. O forno de turbo, ele está muito evoluído também, ele ajuda bastante, mas ele é para produção. Então, o cara que monta ali para croissant, ele é muito bom, para pão francês é muito bom, isso para fazer produção. No caso de uma panificação artesanal e um pão rústico, pão italiano, esses pães mais pesados aí que a gente quer que dure mais tempo na prateleira, o shelf life, realmente o forno de lastro é fundamental e ele supera o forno turbinado e muito. Legal. Bom, vamos encerrar. Nós estamos um pouco de tempo, mas aquela história também, não precisamos até o último segundo, último minuto. Vamos encerrar. Agora sim, com mais tempo. Roger, obrigado pela participação. Da próxima vez eu vou te chamar 1 hora antes para você entrar, a gente fica esperando, que é para a hora que começar o programa você já está aqui. Não, sem nenhum problema, mas é complicado mesmo. Eu também preciso entrar e sair 4 vezes até ele conseguir. A máquina de café está do lado aqui, está abastecida. É só ir pondo no café e vamos tomando. Pois é, eu fui o único que não tomei café. Você tomou, o Rosivaldo tomou, eu vou levantar e tomar. Aqui, ó, o meu café aqui não falta, tem pão de queijo aqui também. Ô, Jairo, deixa eu mandar um abraço. O Jairo, mandar um abraço pro Paulo Forte, que foi meu chefe na Anaconda. Um abraço pro Alexandre, meu cunhado que mora em Portugal. Se cuida aí, meu irmão. Obrigado pela mensagem aí, pela audiência aí. Obrigado de coração a todo mundo que assistiu a gente aí. Só teve mestres aqui assistindo hoje. Que honra pra gente, né, o Roger? Eu vi os nomes aqui, rapaz, só teve gente grande aqui hoje, hein? Só gente... Nossa, que legal, bacana, velho. Muito legal mesmo. Olha o que eu fiz, Jarão. A minha esposa logou no dela, aí do dela ela me convidou e eu consegui compartilhar do dela no meu, né? Então, o meu tá aqui também, fechado, já tocou 3 vezes. Compartilhado, né? Então, assim, eu também quero agradecer, Jairão, e o Jairo e o Rosivaldo aí, a Patrícia, o convite, a parceria, né? Muito obrigado pela honra de conversar um pouco de confeitaria com você. É um prazer. Falar de confeitaria para mim não é dificuldade nenhuma, é um prazer, né? Eu amo confeitaria, só não sou mais roxo por falta de tinta. Eu adoro confeitaria, panificação, nasci para isso e amo mesmo.
prazer imenso, estou à total disposição sua, da EIPCA, da Expo Pizza, dos companheiros que estão assistindo a gente. Tem muita gente, tem muito nome de peso aí, agradecer os nomes. Não vou citar todos, porque a gente pode falhar com alguns, mas eu vi grandes nomes aí. Não dá para falar com todo mundo, né? Então, muito obrigado, estou à disposição. Hoje Beijo, Lindy. Beijo, Lindy. Beijo para você, amor. As meninas da RDS, consultorias aí. Consultoria. É isso aí. Muito boa. Então, estamos juntos, à disposição e vamos, no que a gente puder mudar essa confeitaria, essa panificação no Brasil, eu quero ter um cantinho de unha nisso aí, vai ser um prazer imenso. Vamos lá. 8 e 9 de setembro, hein? Rosivaldo, manda teu recado aí também agora. Vamos encerrando. Forte abraço a todos aí, obrigado, gente. Nós não vamos perder quinta-feira João Medeiros da Correcta e sábado Fabrício Lima da Irix. Um grande beijo para todos. Obrigado todo mundo aí. Obrigado, Roger. Obrigado, Jair. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Gabriel. Obrigado Roger. Obrigado, Gabriel. Gabriel é a parte técnica aí. A gente está conseguindo usar pelo Hangouts aqui. Ideia do Gabriel, tá? Gabriel é filho do Rosivaldo. Obrigado a todos, gente. Forte abraço. Próxima semana. Roger, você vai ter que voltar, tá bom? Vamos combinar. Prazer imenso. Não perca, então não perca quinta-feira, vai ser nesse mesmo canal, Jairo SK, que é o canal da Expo Pizzaria, tá? Eu vou tentar transmitir pelo canal da IEPCA, mas vamos ver se vai funcionar. Hoje não funcionou, tá? Eu queria agradecer ao Roger. A gente avisa. Eu queria agradecer ao Roger, queria agradecer ao Rosivaldo, queria relembrar Encontro Internacional de Padeiros, Confeiteiros e Artesanais. Você que é padeiro, é confeiteiro também, vamos aprender sobre doce. Você que é pizzaiolo, vamos falar sobre pão. Você tem forno, você tem farinha, você tem todos os ingredientes para fazer recheio de sanduíche. Você tem que fazer pão na sua pizzaria. É mais um produto para você vender, tá? Vamos conversar, a gente já tem falado de segunda-feira. Tá? Jairo, enquanto dá tempo aí, pessoal, fica ligado nessa sigla aí, EIPCA, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente vai começar a trabalhar muito essa marca daqui para frente, vai ter muita novidade, que esse encontro vai ser marcante, vai ser um encontro que vai dar o pontapé inicial numa mudança radical para panificação artesanal. Fica ligado todo mundo aí, tem muita coisa nova para trazer, pessoal, muita coisa legal mesmo. Fica atento a EIPCA, tá bom? É um encontro para defender a causa da panificação, da confeitaria, da pizzaria, e não a marca XPTO. Não, exatamente. As marcas vão estar com a gente, mas não, a gente trabalha com quem a gente confia e que a gente gosta. Sim, tá bom. Gente, valeu, tchau. Valeu, Rosivaldo, valeu, Roger. A gente se vê, Rosivaldo, a gente se vê na quinta-feira, né? Quinta-feira, com o João Medeiros, tá bom? Tá bom. Forte abraço, Roger. Falou, até mais. Tchau. Tchau.